o eu entrelaçado. Que meu amor por ti seja sublime, que seja eterno enquanto exista amor, que deguste dele o néctar da flor e, em sendo puro, que jamais decline. Seja por certo a luz radiando o eu, seja por nós o eu refulgindo a luz, seja também a trilha que conduz, pondo-me por fim nos caminhos teus. Seja por nós o infinito eterno, também seja o cravo enfeitando o terno, mesmo levando o dono às ilusões. Que seja do gozo a supremacia, dos teus falsetes, eterna magia, tonificando nossos corações. Eu falei aqui, iniciando esse Alagoas Acontece de hoje, do livro que vai ser lançado do poeta Cícero Carvalho, o livro Sonetando. E nós estamos para conversar aqui no Alagoas Acontece com o Cícero Carvalho, que é médico e um poeta do melhor quilate. Cícero, forte abraço, que bom estar com você aqui. Vamos bater esse papo aqui sobre um pouco a tua obra, né? E o lançamento desse filho mais novo. Começar um pouco pela como é que nasce o escritor nasce antes, o médico veio antes, como essa história, porque nós temos vários médicos escritores, né? Vários médicos que se dedicam a essa atividade laboral da escrita também. Então, como é que apareceu isso na tua vida? Eu costumo dizer que eu nasci poeta. Escritor veio depois e médico por um acidente de percurso. O poeta, ele nasce feito. Ele apenas se lapida no decurso dos seus trabalhos, de suas obras escritas e apresentadas. E isso vem aos poucos. Eu comecei aos meus 9 anos de idade. Deu assim, apareceu uma luz, eu me sentei e fiz o meu primeiro poema, né? De lá para cá eu venho trabalhando diuturnamente nisso aí, nas horas vagas. Quando eu saía de uma cirurgia ou me encontrava em um plantão médico, eu, antes de ir para a cama dormir, ou repousar, como se diz lá nos hospitais, eu fazia os meus poemas. Então a gente trabalha em cima exatamente isso aí. Surge e a gente vai então concretizando a obra como deve ser feito. E o romance? Você está falando da poesia, mas vou começar um pouco a falar da tua obra aqui. Eu tenho aqui 2 romances teus. Eu não sei qual que vem primeiro. Não, o primeiro. Quem conta os seus males espanta. É o aí, primeiro. Na realidade, isso aí são contos. São contos. Olha contos. Aqui. Isso aí são Esses são contos. Para onde a gente mostra? Para aqui, para aqui, para ali, para lá, para cá. Onde é? Aqui, olha ali, olha ali. São contos. Pronto. Né? Então são contos. Perfeito. Quem conta seus males espanta. Exatamente. Gostei do plagiando isso aí. São histórias que eu fui ouvindo e fui catalogando durante os meus tempos como médico por quase que todo o estado de Alagoas, né? Isso. Então a gente vai montando isso aí. Esse aí é o meu pai, meu falecido pai, vive em memória, Ramiro Carvalho, que foi o maior rábula do estado de Alagoas. Ramiro, esse nome é... Ele, quando aprendeu a ler com minha mãe em casa, ele começou a exatamente dizer que queria ser advogado. E se tornou um rábula, né? Conhecimento extraordinário dentro... Consultado. Eu me lembro esse nome, era sempre... Seu Ramiro era bem meu pai, sempre era um nome que se ouvia sempre em Maceió. Claro. Né? Mas eu estou observando aqui, então, embora você fale que é poeta desde nascença, mas parece que as suas primeiras publicações não foram poesia. Né? Não, veja bem, as publicações ainda não. Eu comecei a fazer primeiro poemas, né? Poesias. Comecei no romance tardiamente. Me veio a ideia de escrever esse romance
Mas deixa eu te interromper agora. Pois não. Primeiro você começou fazendo poesia, mas não Poesia. publicou. Não publiquei. Isso. Fazia, guardava. Guardava, né? Entendeu? Engavetava. Engavetava, aguardando uma oportunidade futura para que eu pudesse, então, lançá-las. Né? Isso aí me deu uma margem de tempo muito grande, porque eu cheguei à conclusão, entre você fazer e corrigir o poema ou um romance, é bem melhor você fazer a correção do romance, assim, do que a correção dos poemas. O poema, ele tanto é difícil na correção, na estruturação do português, que você não pode deixá-lo com falhas, não fica bom, apresentável. Se bem que na poesia se fala daquela tal licença poética, sim, né, sim. que o Vinícius usa. É verdade, vezes, né? mas eu gosto da licença poética com estilo. Com estilo, né? Tá entendendo? Porque quando você... Mostrando que é uma licença poética, sim, né? sim. Eu sou meio erudito. Então, a licença poética em um português chula não Chulo, representa, chulo, no chulo não representa bem, né? De modo que a estruturação de um poema exatamente dificulta nisso tudo. Ortografia, outra coisa também, a dificuldade gráfica, porque nem sempre o diagramador, ele concebe aquilo que você quer. Então, até quem vai praticar correção do texto, às vezes você é bom na correção do texto, mas você precisa se adequar ao estilo do poeta. Esta vírgula está de acordo com o que o poeta imagina no contexto do poema? Essa é a dificuldade. Então, esse entrosamento, esse entrelaçamento de ideias e de concepção na hora da estruturação do livro é dificílimo. Então, na sua opinião, o romance é mais libertador. Mais libertador. Você consegue passear nele com mais tranquilidade. Com mais tranquilidade. Embora você precise ter, às vezes, um fôlego grande, né? Sim, que é uma coisa que, às vezes, por exemplo, o Ariano Suassuna, para terminar o Romance da Pedra do Reino, demorou 10 anos. Sim, mas então... Exatamente. Então, esse trilhar de você navegar pelos caminhos do romance, ele é extraordinário. Porque você cria fatos que jamais aconteceram, ou fatos que foram acontecidos. Mas você dá uma conotação elástica, completamente diferente àquela objetividade, deixando com que o romance prenda o leitor, né? Porque o livro que você produz, se ele não prender a atenção do leitor, fica difícil de você passar adiante. É preciso que você tenha aptidão pela leitura e entenda com facilidade aquilo que o escritor tange às margens do desenvolvimento da sua história. É verdade. O conto, né, que esse que nós falamos, que foi a sua primeira publicação, ele, digamos, é um romance sintético, né? Você tem que prender durante aquelas... começo, meio e fim. Começo, meio e fim, com objetividade. Alguns contos bem grandes, né? Sim, Tchekov escreve contos grandes, Machado tem alguns contos grandes, né? De 10, 15, 20 páginas. Mas, na maioria, eu prefiro os menores. Eu tenho dificuldade visual, então foi sempre um estilo que eu... se adequou mais a mim, porque como o raciocínio abre e fecha num tempo curto, quem tem dificuldade visual, às vezes fica complicado você ler bastante tempo. O romance requer, às vezes, que você comece e às vezes passa uma manhã lendo, porque você vai... Né? Já um conto, não, você vai e começa. Exatamente. Agora vamos falar Aí veio para o romance. E no romance nós temos esse romance aqui, não é, que foi... o romance mais vendido na Bienal. Bienal passada, né? Que é O Enterrado Vivo. Exatamente. Trata de quê? Eu já estou aqui me arrepiando, cara. Enterrado É uma Vivo. coisa meio Edgar Allan Poe, né? Que encaixotou o cara lá no... Enterrado Vivo é uma história que eu criei
acontecida antes, porém, de se tornar Marechal Deodoro, cidade de Marechal Deodoro, se chamava Santa Maria Madalena da Lagoa do Sul. Você é de Marechal? Não, não sou. Né? É. Mas aí, eu gosto muito de Marechal Claro. e admiro a sua estrutura arquitetônica. E então, depois veio a se chamar de Vila de Alagoas, né? Depois Alagoas, cidade de Alagoas. E então, uma família abastada da cidade tinha um filho menor, o Ambrósio, com 16 anos de idade, e o Ambrósio tinha uma doença, carregava consigo uma doença, que nem ele sabia e nem a família sabia. Ambrósio, ele tinha catalepsia. Eita, rapaz. Então, no passado... Já ouvi falar disso. No passado, muitas pessoas desfaleciam através da catalepsia, mas não morriam. Então, era constatado, inclusive por médicos da época, que aquela pessoa estava morta. Enterrava-se e descobria-se que ela fora enterrada viva em virtude de, no sepultamento, a posteriori de outro membro da família, encontrava o cadáver, o esqueleto virado, posicionado, opostamente virado, né? Já pensou? Então, Ambrósio teve um surto dessa doença e foi constatado que ele estava morto e foi escolhido o local para o sepultamento de Ambrósio. Só que eu não deixei Ambrósio morrer. Ambrósio sai. Pera aí, não. Isso não vamos dar spoiler. O resto você vai ver aqui no livro e vai ver onde é que consegue. Cícero, eu já estou... Todo mundo vai querer saber o final dessa história. Ambrósio e tal, teve catalepsia, foi enterrado. E aí? O que é que aconteceu? Vamos deixar aqui o suspense. Aonde é que consegue o livro? Esse livro se encontra no Shopping Maceió, em uma banca de revista que tem ali no centro do house do shopping. Isso. Chega lá. Chega lá, é só procurar por Enterrado Vivo, que está lá. E se quiser... Depois que você entra em contato, você autografa, né? Foi lançado em plena Bienal? Foi lançado em plena Bienal, foi um sucesso na Bienal. Bom, e agora vamos falar desse filho, o filho mais novo, que é o que a gente já abriu aqui, fazendo um soneto dele, que é o Sonetando. Soneteando. E aí é onde você exerce aquilo que você diz que é a sua primeira inspiração, primeira manifestação, que é a manifestação poética que veio na sua vida. Mas você, não satisfeito com essa manifestação poética, que ela se tornasse só e simplesmente uma manifestação poética, você escolhe um dos estilos, né, de poesia que é mais difícil de você fazer, né, porque ele tem regras definidas, pelo menos aos que, como você, dizem isso aqui, ó, que pega essa citação do Paulo Mendes Campos aqui, não é isso? A liberdade vale mais quando consente à disciplina. Desprezar uma convenção poética é um gesto humano, não um gesto poético. O óbvio nos faz lembrar que aos 14 versos sem rimas ou mal rimadas, não se admite dar o nome de soneto. Pois é, tem muita gente que faz aí, diz, não, um soneto, né? E aquilo que a gente aprende na escola, que eu aprendi quando era menino, não, soneto é uma poesia que tem 2 quartetos e 2 tercetos rimados, né? E que é uma rima. Como é? Fala aí de como é você embarcar na poesia, que já é uma antiga aspiração sua e prática sua, mas pelo soneto. Veja bem, a escolha pelo soneto é que, como eu te falei, que eu sou meio erudito, e observando isso tudo, eu cheguei à conclusão de que os sonetistas estão desaparecendo.
no contexto da poesia nacional. As dificuldades para se estruturar tecnicamente um soneto é de uma dificuldade assim extravagante. Você tem que metrificá-lo, rimá-lo e distribuí-lo em cima de 14 versos, que são 2 versos na arcada superior com 4 estrofes, aliás, 2 estrofes com 4 versos cada um. Os quartetos, né? E com 2 tercetos com 3 versos cada um. Então formam 4 mais 4, 8, com 6, 14. Então, 2 quartetos e 2 tercetos dentro exato daquilo que está na conformidade, na exigência da técnica na formação do soneto, né? É o mais brilhante, o mais eloquente dos poemas e o mais difícil para ser feito. Porém, também tem uma coisa que é gratificante, torna-se belo na sua estruturação e no linguajar falado e escrito. Vamos ler um pouco de poesia para a gente ir dissecando como dar uma aula de soneto aqui. Veja bem, o beijo que você escreveu aqui, que definição, né, que você dá aqui consegue fazer no poema. Não se sabe por acaso o inventor, em que fórmula foi manipulado, qual padrão para ser codificado, nem tampouco o verdadeiro sabor. Oráculo de indelével traição, mácula de desejo insaciável, um sentimento materno afável, incontestável selo, sedução, sendo na ânsia da volúpia só brilha, se na conjunção dos corpos matilha, se tentáculos na consagração, que seja o beijo eterno enquanto pode, na declinação do puro amor, ode, que se complete na sublimação. Que coisa, né? Você vê como ele tem uma música, né? Ele tem um ritmo. Sim. Né? Porque você pega outros poemas, outros sonetos, por exemplo, shakespearianos e tal, que não tem essa formação, Sim. eu tenho dificuldade de ler. Esse aqui não. O soneto, Perfeito. essa moda, como diz a história, ele é compassado, ele tem um compasso. Né? Ele é compassado, ele tem a musicalidade, na verdade. E uma coisa interessante é que os tercetos, na formação do poema, do chamado soneto, que aconteceu na Itália, não foi na França, foi na Itália, estavam tendo uma dificuldade na montagem dos tercetos. Foi quando Dante Alighieri estruturou uma fórmula matemática para se chegar exatamente à conclusão dos tercetos. Que curiosidade, não curiosidade, que eu soubesse disso. Pois é, então, quer dizer, não é fácil fazê-lo e não é fácil entender por que essa fórmula matemática entrou no contexto de um poema. Daí, a dificuldade para se fazer o soneto dentro das suas exigências. Eu costumo dizer que fazer o soneto sem essas regras, como deixei dito aí no livro, não são sonetos. O soneto ele tem que ser metrificado e tem que ter musicalidade. Pablo Neruda, grande sonetista, grande homem das letras, então ele tentou quebrou esta regra, construindo sonetos sem rima e sem metrificação. Não foi adiante porque não deu certo. Em Alagoas, nós tivemos Ledo Ivo, grande poeta alagoano, que tentou também seguir esse mesmo caminho, não surtiu efeito. Fica sem
falta um pedaço da estrutura natural na formação deste tipo de poema. Quer dizer, ele só se torna poético, como se diz, excêntrico, como se diz, porque ele é o mais nobre de todos os poemas já estruturados. Então, só se tem essa conotação se você fizê-lo exatamente como manda o figurino. Não adianta querer quebrar a sua estrutura, porque não vai ter sucesso exatamente na leitura e na codificação que ele transmite. É dificílimo, e como eu falei anteriormente, a minha intenção na montagem desta obra literária é exatamente para dar incentivo àqueles que começam praticando seus poemas e querem seguir o caminho dos sonetos. Então, eu aconselho que siga-o, mas siga-o dentro das normas exigidas. Deixe que alguém diga que você está sendo erudito, que isto não se usa mais. Esqueça, são falácias. Soneto, ele é o mais nobre dos poemas. E é possível fazer mesmo, e aí eu acho que é onde vem a maestria, mesmo dentro dessas regras tão rígidas, deixar a imaginação fluir. Poética fluir. Sim, né? Exatamente. Como é um poema curto, e você tem que estruturá-lo dentro exatamente de 2 estrofes de 4 versos, mais 2 de tercetos, então são 14 versos, são curtos demais. Então você tem que trabalhar sua memória para exatamente deixá-lo de uma estrutura dentro do padrão desejado. Porque se assim não o for, não há sentido de fazê-lo. Essa que é a grande diferença. E por isso é que eu trilhei por esse caminho. Porque é o incentivo para aqueles que estão querendo seguir como poeta e como sonetista. Bom, estamos falando do soneto, estamos falando do Soneteando, que é o seu mais recente livro, que ainda não foi lançado. Então vamos dar o serviço aqui, vai ser lançado quando, onde, como é, só chegar lá. Convites serão feitos, claro mas o convite é mais amplo. Mais né? amplo, Será lançado no dia 7 de novembro próximo, no restaurante Filé do Zezé, em Jatiuca. E outra coisa interessante também é que o que for arrecadado com a venda dos livros no ato será entregue a uma instituição de caridade. Que maravilha, que maravilha. Mas, continuando um pouquinho esse bate-papo, que a gente tem aí alguns minutos ainda, você também escreve poemas sem ser soneto. Sim, né? Também escrevo poemas sem ser soneto, não há dúvida nenhuma. Mas eu faço em um estilo diferente. Né? Eu estruturo o poema, chamado Versos Brancos, mas eu, no final do poema, eu lanço uma rima entre si, para poder fechar a conotação de que... Para fechar, né? Para alinhavar. Eu alinhava o poema rimado no final. E recolhendo material para o próximo livro já ser nessa outra? Eu já lancei anteriormente um livro somente de versos livres. Já tem? Já tem versos lançados? Já tenho há uns 5 anos atrás. Além desses aqui, você já lançou... Eu estou no 4º livro, aliás, no 5º livro com esse que será lançado agora. 5º livro. O 5º então, livro. Esse de versos livres, esse de contos, o romance, esse novo agora. Esse novo, e estarei lançando, a partir de 2005, um romance que será intitulado de O Lobisomem de Joanópolis. Histórias e tragédias. Joanópolis é uma cidade do interior de São Paulo, que fica a 130 quilômetros da capital. E, acidentalmente, eu
navegando na internet, encontrei Joanópolis com o escrito A Cidade do Lobisomem. Isso é o codinome da cidade. Então, o que é que acontece? Eu, indo a São Paulo, resolvi visitar Joanópolis e tomar conhecimento do que aconteceu em Joanópolis e o que vem. As pessoas na cidade, em bancos de praça, em mesa de bar, te conta a história como se aquilo tivesse existido mesmo. Eles dão um ar de veracidade que é algo de fenomenal. Então, aquilo ali eu captei a ideia. E vai ser o próximo romance. Exatamente, já está pronto. Já está pronto. Eu tenho mais 3 romances no prelo. Olha que maravilha. Para os próximos anos. Bom, Cícero, bate-papo maravilhoso com você aqui. Lembrando, vamos dar o serviço de novo aqui, Soneteando, lançado lá no Filé do Zezé. Jatiuca, 19h30. 19h30, que dia? Dia 7 de novembro próximo. 7 de novembro próximo. Então, todos convidados a aparecer lá, pegar uma canetada aqui do Cícero, deixar aqui para tuas despedidas, tuas palavras finais. Perfeitamente. Eu te agradeço penhorosamente por esse espaço que você concedeu, porque você sabe muito bem que você é poeta e vive nestes caminhos das poesias no estado de Alagoas, e não só no estado de Alagoas, não, no Brasil inteiro. Fica difícil você trabalhar em cima de cultura, né? Mas eu sempre digo que não se deve esmorecer. E aí está o incentivo para que alguém adiante consiga trilhar por esses mesmos caminhos. Eu te agradeço mais uma vez por estar aqui presente, por esse espaço, e estou à sua disposição para outras oportunidades. É isso aí, minha gente. Vamos lá no lançamento do livro e a gente vai ficando por aqui esperando acontecimentos em Alagoas para a gente estar de volta aqui.